Bom, eu sou o César Mello, sou ator, cantor, e o que me move é a criatividade, é a busca por entendimento, autoentendimento, entendimento da vida, das coisas, a busca por criar e fazer arte, e produzir e me sentir útil. Acho que o que me move é saber que eu tenho também um porto seguro, uma família que me dá suporte, apoio, enfim. O que me move é muita coisa. Estar vivo é um presente. Tu não olhe pra trás, ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz. Faça a sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Fala galera do Diversão e Arte, eu sou o Tom Miranda. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do programa Movimento e eu tenho a honra de receber o meu amigo querido Pedro Caetano. Pedro, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite. É enorme. E de cara eu quero saber como que iniciou a sua carreira e qual a importância do grupo Nós no Morro na sua vida? Nossa, essa pergunta é bem interessante, porque o Nós no Morro, ele ressignificou a arte para mim, assim. Eu sempre tive muito contato com arte em casa, né? A família do meu pai, todo lado do meu pai é formado de artistas, meu pai é compositor, as minhas tias são compositoras, são artistas plásticas e tal. Então eu tive essa parte muito latente na minha infância, assim, principalmente com as minhas tias, né? E quando eu conheci o Nós no Morro, né, eu comecei uma carreira como modelo desde os 16, 17 anos, e eu conheci o Nós no Morro com 23 anos. E foi o momento em que a arte foi completamente ressignificada mesmo para mim, assim, no sentido de para quem você faz arte, por que você faz arte, qual é o real significado, né, da arte para aquelas pessoas que estão ali. Então o Gucci, né, que é o diretor do grupo e tal, nosso mentor lá, ele sempre, nas entrevistas que ele dava, ele sempre ressignificava esse sentido, né? Porque muitas vezes a gente era associado como, é o grupo da comunidade que está tirando pessoas do tráfico. Sim, mas por que a comunidade é fadada ao tráfico, sabe? Por que jovens da comunidade são sempre fadados ao tráfico, né? E no grupo a gente tinha pessoas, né? A gente chegou a atingir 300 pessoas diretamente na comunidade Vidigal, e com os outros pontos que a gente chegou a atingir 1.800 pessoas. Né? Então é um pouco leviano você pensar que todas essas pessoas estão sendo tiradas do tráfico por um grupo artístico. Né? Então foi justamente o momento que eu percebi que a arte teria um significado muito maior, né? Para várias outras pessoas, não só as pessoas ali da comunidade, mas para várias outras pessoas, no sentido de ser um pouco menos capitalista no sentido da sua motivação, né? A gente hoje tem uma motivação muito capitalista, até a gente estava debatendo a questão da educação básica, da cultura. A gente hoje tem um pensamento muito conservador de que a gente nasceu para gerar lucro, né? De que a gente nasceu para produzir o quê, né? Produzir capital, produzir lucro e tal. Então esse foi um momento para mim que foi muito, muito determinante na minha vida, assim. Eu percebi o real significado da arte não só para aquelas pessoas como para várias outras, né? Então Nós no Morro me ensinou muita coisa nesse sentido, assim, do porquê fazer arte, né? E para quem fazer arte. Legal. Me mandaram uma pergunta aqui para fazer para você. Sua arte se dá em diversas mídias e manifestações artísticas, como o teatro, o audiovisual, né? A música e a capoeira. Sim. Qual dessas manifestações artísticas melhor te representa e qual a sua opinião sobre a representatividade preta no cenário cultural brasileiro?
A capoeira, ela tá na minha origem, assim. Eu comecei capoeira com 16 anos, né? Hoje sou contramestre de capoeira e é uma manifestação que eu tento sempre levar para todos os trabalhos que eu realizo, todos os lugares que eu me apresento, eu tento sempre colocar um pouco desse elemento. E eu acho que a representatividade, né, no Brasil é uma coisa muito complicada de ser debatida, porque a gente primeiro tem um entendimento da negritude ainda muito complexo, né, no sentido de que se a gente compara os percentuais da nossa população, né, das pesquisas populacionais e para quem é autodeclarado negro, a gente tem uma divergência, né? Então esse é uma coisa que é muito complicada para a gente hoje no Brasil, né, debater essa negritude, porque eu, por exemplo, sou um cara que, para muitas pessoas eu não sou negro, por mais incrível que isso pareça, mas para muitas pessoas eu não sou. E aí é uma coisa que eu debato, mas por quê? Sabe? A gente precisa de alguns elementos para que te torne mais ou menos negro, ou porque você tem um olho claro, ou porque você tem a pele mais clara. Então esse é um debate que primeiro a gente precisa aprofundar, né? Que a gente precisa entender essa negritude, entender o que representa essa negritude. Eu sempre brinco que a negritude vai ser sempre diferente, né? Dependendo de para quem você pergunta. Se você perguntar para a polícia militar, a negritude é muito mais alta, né? Então assim, que foi algo que eu passei muito na minha vida também, né? Por mais que muita gente que eu converso, principalmente brancos, né, eles não acreditam nesse ponto de vista, tá, mas eu não te vejo dessa forma, e aí eu falo, tá, mas esse já é um olhar racista, sabe? Então essa representatividade é muito complicada, porque a gente ainda precisa debater, e esse é um lugar que, principalmente no audiovisual, né, é um lugar muito complicado, porque a gente ainda tem uma cadeia de produção que é branca, um domínio da produção que é branco e tem um olhar estereotipado sobre a nossa negritude, né? Então por que quando a gente tem um negro fazendo um médico, como eu fiz agora numa série, ainda é um ato político, ou ainda é uma polêmica, ou ainda é um problema, né? E por que quando a gente tem esse mesmo negro fazendo um advogado, ou por que quando a gente tem o Lázaro Ramos sendo galã de uma novela, ainda é um debate, ainda é uma polêmica, né? Então esse é um ponto que atrapalha muito esse debate da representatividade, porque a nossa representatividade ainda é com um olhar branco, ainda é sob uma perspectiva branca, né? Então eu acho que a gente está caminhando para esse lugar, né? ainda estamos bem engatinhando nesse sentido, né? O audiovisual hoje a gente tem uma grande representatividade negra num lugar que eu não quero ver o negro, num lugar que eu não quero ver o negro sendo representado, que é um lugar comum para o olhar branco, não para a gente, né? Que é exatamente a questão que eu falei antes do Nós do Morro, é que tira a gente desse lugar. Então na minha turma, por exemplo, do Nós do Morro, a gente tinha 35 pessoas fazendo teatro, e muitas pessoas trabalhavam em supermercados, trabalhavam como secretárias, tinha diversas profissões ali, né? E não necessariamente você tinha 1.800 pessoas sendo tiradas do tráfico, né? Então esse é um debate muito complicado ainda, a gente ainda precisa realmente aprofundar o nosso lugar de negritude, o nosso entendimento de negritude. E é muito complicado também falar disso no Brasil, já que a gente teve o processo eugênico, que é muito negado, né, até hoje na história, mas a gente teve esse processo que nos atrapalhou ainda mais. Então acho que a gente tem que aprofundar muito esse debate sobre a negritude em si, sabe? Sobre ser negro, sobre entender-se como negro, para a gente poder exigir uma representatividade ainda maior, sabe? Certo. Bom, nós vamos ter agora um intervalo rapidinho e a gente já volta. Traçar novos rumos, almejar um futuro e fazer o novo. Assim, a Frantino cresce cada vez mais em busca de novas realizações. Em sua nova coleção, a Frantino se propõe a apresentar as possibilidades que pode oferecer ao unir designers renomados, vasta gama de matérias-primas, tecnologia e um trabalho artesanal aprimorado. Frantino, há 18 anos desenvolvendo ideias e transformando sonhos em formas. Para escutar esse movimento que traz paz, cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade, saber de verdade.
Bom, galera, estamos aqui de volta com o Pedro Caetano, já seguindo para o rumo final. Tá bom? Última pergunta. Quer dizer, penúltima, né? Que ainda tem a na lata. Tem na lata aqui. Na sua opinião, Pedro, como a Netflix e outras plataformas de streams, que também são produtores de conteúdo, podem reconfigurar o mercado do trabalho para o ator brasileiro? A Netflix, especificamente no Brasil, assim, ela chegou com uma vontade muito grande, né, assim, a gente pode até falar no mundo, né, porque eles estão com produções realmente muito interessantes no mundo todo e tentando entender as perspectivas de cada lugar, né, de cada mercado, assim. E aqui no Brasil, ela veio com muita vontade de entender esse olhar, né, daqui. A gente tem muitas produções sendo feitas aqui hoje, né, da Netflix. O problema é que a Netflix ela chega no Brasil com um olhar, assim como outros streamings, né, eles chegam no Brasil com um olhar de fora, né, eles chegam no Brasil tentando entender o que acontece aqui. E quando, assim como em vários outros setores, né, quando a gente chega no Brasil, você encontra uma estrutura predominantemente branca. Você encontra um domínio branco, né, que é uma coisa complicada de você quebrar, já que você tem esse domínio nos meios de produção. Então, você chega com uma estrutura muito grande, querendo produzir, querendo fazer muita coisa, querendo entender esse mercado de produção, e você esbarra nas grandes produtoras que são brancas, nos grandes produtores que são brancos e nos geradores de conteúdo que são brancos, né? E que já existe um certo domínio dessa cadeia por aqui. Então fica muito complicado de você conseguir quebrar essa perspectiva, né, de você conseguir quebrar esse canal, quando você tem um talento muito grande, uma vontade muito grande, uma qualidade muito grande, mas você não tem a estrutura que esse mercado já tem. Né? Então hoje a gente tem conteúdos em outros lugares, em outros meios de streaming, né, que são conteúdos de certa forma polêmicos, porque eles debatem muitos pontos, né, que são ainda grandes questões no Brasil, mas esses pontos eles são sempre debatidos por uma ótica branca, porque a produção é branca. Né? Porque a produtora que abraçou aquele projeto, ela é branca. Né? Então esse ainda é um lugar que a gente ainda está buscando formas de quebrar. Né? E é engraçado porque quando a gente fala quebrar, a gente sempre dá essa ideia de combate, né? de embate. E aí a gente gera uma reação ainda maior. Né? Então a gente é acusado de muitas coisas e tal, mas por que essa dificuldade tão grande de dividir? Né? Por que essa dificuldade tão grande de passar o discurso, né, para outra pessoa, assim. E aí a gente acaba caindo nesse mesmo lugar, né, que é no lugar do capital, do interesse da produção e do controle dos meios, né. Então eu acho que existe uma vontade muito grande, né, e eu vivenciei isso, né, nesse último projeto agora na Netflix, eu vivenciei essa vontade, esse interesse deles, não só pela forma que a gente faz as coisas, mas pela maneira que a gente se expressa culturalmente. Mas ainda a gente tem no Brasil essa rede que é muito difícil de ser quebrada, assim. Então acho que essa é a maior dificuldade que a gente está tendo no momento, assim, de entender as formas que a gente pode encontrar outros meios de alcançar esses poderes. Legal. Ô Pedro, o que você tem aí de novidade que está vindo e que você pode falar ou não? A novidade tem... Que se não puder falar, fala em segredo. Tá? Tem algumas coisas acontecendo. Eu realmente acredito que o nosso discurso, né, ele tem que aproximar cada vez mais. Né? A gente tem que conseguir cada vez mais chegar perto, pegar na mão e trazer para perto e propor o debate. Né? Ainda mais nessa onda conservadora que a gente está vivendo, né, que é uma onda de muito ódio e uma onda de muito grito. Né? Quanto mais a gente consegue trazer para perto e pegar na mão e debater, acho que mais fácil fica. Né? Então eu estou com alguns projetos nesse sentido. Tem um coletivo de artistas negros que estão trabalhando agora para uma cadeia de projetos, que a gente está trazendo algumas cadeias de projetos que eu não posso falar agora, infelizmente. Esse é o segredo aí.
Então tem esse coletivo que está trabalhando para o ano que vem a gente está chegando com algumas propostas. Tem a série da Netflix que vem a segunda temporada agora em novembro, que está vindo o Escolhido lá na Netflix. Então quem não viu ainda, a primeira corre pra ver, Corre pra pra poder ver. já ver É a rapidinho, segunda temporada. são 6 episódios só de 1 hora, dá pra maratonar tranquilo. E tem Mas o dá medo. musical... Dá medo? Dá, eu assisti. Mas é que é legal. E tem o Ivone Lara, que é o musical que está aqui no Sérgio Cardoso, que está terminando agora essa semana, na outra semana, dia 20. É o nosso último dia, de quinta a domingo, ainda dá tempo de ver lá. Isso aí. Beleza. Então vamos pro Na Lata? Vamos lá. Tá preparado? Acho que não, mas tudo bem. Nem doeu. Meus últimos convidados adoraram. É, né? Vamos ver. Vamos ver se a lata vai ser bondosa comigo. Um artista, ou uma artista, nossa, essa é bem difícil, porque eu tenho contato com tanta gente boa, mas tanta gente boa. O que você mais gosta? Pra colocar mais uma saia justa aí, né? Complicou. Olha, eu vou falar de um artista que todo mundo já conhece primeiro, né? Que é o Lázaro Ramos, que é uma referência sempre. E eu vou falar de 2 artistas que muita gente, quem não conhecer, pesquisa, porque vale muito a pena. Uma é a Nara Couto e a outra é a Xênia França. Procurem essas 2 artistas e são incríveis. Valeu. Tá vendo? Obrigado. Obrigado, Pedro.